e dando seguimento ao nosso debate, eu convido a juíza auxiliar do CNJ, a doutora Carolina Ranzolin, e o presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, doutor Gustavo Piscarelli. O painel agora registre-se, vai tratar do programa Registre-se e a Dignidade da Pessoa Vulnerável. Doutora Carolina Ranzolin, que é formada pela Universidade do Vale do Itajaí, magistrada do Tribunal de Justiça de Santa Catarina desde 2002, titular da Terceira Vara Criminal da capital. Hoje já foi juiz auxiliar da presidência do CNJ na gestão do ministro Luiz Fux e agora juiz auxiliar da Corregedoria Nacional. Já passo a palavra à doutora Carolina e lembrando da doutora Carolina e do doutor Gustavo o nosso tempo, 15 minutos. Vamos tentar ser bastante breves, então, embora tenha muito a falar. Primeiro, agradecer, Tiago. Eu lembro, Tiago, quando a gente estava no carro lá em Florianópolis, né, na visita que o ministro Salomão fez a Florianópolis, falando da ideia do observatório e como ela vingou e estamos colhendo frutos hoje. É muito bom. A gente já começa a fazer uma transição na gestão da Corregedoria já no início da gestão que está assumindo, e para o Corregedor Nacional que vai assumir estar a par de tudo que está acontecendo no extrajudicial, que acaba sendo dentro do sistema de justiça um mundo à parte. E um mundo à parte muito importante, se devidamente integrado às ações judiciais, é uma sinergia muito importante, é um braço da justiça e outro se complementando, se auxiliando, e isso traz benefício a todos. Então, a ideia do observatório é excelente, e hoje culminar, no final da gestão do ministro Salomão, o CNJ com o observatório, uma ideia excelente, parabéns pela iniciativa, espero que ela continue e ainda consigamos colher muitos frutos dessa iniciativa. Então, e obrigada, né, pelo convite de poder hoje participar e trazer um pouco dos frutos colhidos dessa gestão tão profícua que foi do ministro Salomão. Então, fica esse meu agradecimento. Um bom dia a todos os participantes, ao meu querido colega de mesa, doutor Gustavo Piscarelli, presidente da ARPEM, vice-presidente do Operador Nacional do Registro Civil das Pessoas Naturais. É um prazer poder dividir essa mesa com o senhor. Então, vamos lá. Nosso assunto aqui é registro e a dignidade da pessoa vulnerável. E tendo em vista que a gente está falando de registro civil e dignidade de pessoas vulneráveis, eu gostaria de ampliar um pouco o escopo do nosso painel, e combinei isso já com o Dr. Piscarelli, para a gente falar fazer um pouco da história. Por que no Brasil é tão importante falar em registro civil e de fornecer esse serviço para pessoas vulneráveis? Então, por isso, esse registro histórico. Nós estamos falando aí de 135, na verdade, esse ano, 136 anos do registro civil no Brasil. No Brasil colônia, falando um pouco dessa contextualização histórica, as funções do registro civil eram feitas pela Igreja Católica. Né? Isso os portugueses trouxeram quando chegaram aqui, e durante muito tempo foi a Igreja Católica que cuidou disso, porque tinha relação com alguns dogmas da Igreja. O nascimento, o batismo, o casamento religioso e o óbito com o enterro. Né? Então, era a Igreja Católica que tinha essa função de ter os registros civis no país. No início do Brasil imperial, já não éramos mais o Brasil colônia, houve uma tentativa de o governo estabelecer, ter o poder de ter o registro em suas mãos. E isso foi tentado ser feito através de um censo geral do Império. Só que essa ideia ela não foi bem vista, porque nessa época o Brasil já falava na abolição da escravatura. E quando veio essa ideia do censo geral, os negros que estavam já se livrando da situação escravagista e os mais vulneráveis, eles se revoltaram. Essa revolta, uma revolta armada que aconteceu principalmente na região nordeste do Brasil, no estado de Pernambuco e arredores, ela ficou conhecida como Ronco das Abelhas. Inclusive, eu soube que isso foi objeto do concurso de São Paulo na última prova que teve, então tem aí a sua relevância histórica, o Ronco das Abelhas, né? E por que era o Ronco das Abelhas? Porque causava um burburinho entre as pessoas que entravam nas igrejas, e ali está uma encenação, para destruir os seus documentos, porque eles não queriam que isso fosse visto pelo Império
com o receio de que o Império estaria buscando pessoas negras e vulneráveis, né, com dificuldade econômica, para voltar à situação da escravatura. Então, isso atrasou por quase 30 anos a separação do Estado e da Igreja no que diz respeito ao registro civil. Então, o marco regulatório inicial do registro civil no Brasil com essa separação só aconteceu em 1888, exatamente quando o Brasil definitivamente aboliu a escravatura e pôde, então, se falar num censo geral, separando, né, a escravidão desse momento de marco do registro civil, porque realmente não tinha relação, era o Estado tomando para si o registro das suas pessoas dentro dos seus limites territoriais. Então, a partir de então, temos 135 anos de história do registro civil separado dessa questão religiosa. E essa questão religiosa fez com que muitas pessoas ficassem à margem do registro civil, porque quem não era da Igreja Católica, quem não se batizava, quem não casava, quem não tinha um enterro voltado à questão religiosa, ficava fora desse mundo. Então, vejam que é um histórico de muitas pessoas à margem do registro civil no Brasil. Bom, o outro grande marco do registro público, na verdade, não só falando de registro civil no Brasil, foi a Lei 6.015, que recém fez 50 anos, meio século de existência, e que fez a separação do registro público no Brasil entre o registro civil das pessoas naturais, registro civil das pessoas jurídicas, títulos e documentos e registro de imóveis, e esse é o formato que temos até hoje. Obviamente, a Lei 6.015 vem sendo atualizada constantemente, mas essa estrutura é a estrutura que ainda persiste no Brasil. E dada a importância do registro civil para o país, inclusive incluído lá no artigo 5º da Constituição Federal, dizendo que o registro civil ele deve ser gratuito e universal, essa lei ela teve um aprimoramento em 97, né, logo que foi incluída na Constituição no artigo 5º, a possibilidade ou a necessidade, na verdade, do registro civil de nascimento e de óbito ser gratuito e também a primeira certidão emitida. Então, isso na época, depois vocês vão ver através dos números, foi já para combater o subregistro que existia e ainda há no país, mas já teve uma melhora muito grande. E verificado, quando veio essa gratuidade para o registro civil, o que aconteceu? Aquela delegação de um serviço público mais exercido de forma privada, com a gratuidade da maioria dos atos do registro civil, acabou precarizando as serventias de registro civil. E aí veio, em 2017, algo que a ideia era dar sustentabilidade para os cartórios de registro civil, veio o ofício da cidadania, né, dizendo que os ofícios de registro civil podem praticar outros atos que não os necessariamente típicos do registro civil, mas afins a ele, para que tenha sustentabilidade. Então, o ofício da cidadania, junto com a gratuidade do registro de nascimento e óbito e primeira certidão, criou uma briga, né, entre a gratuidade e a sustentabilidade. Então, essas duas leis, de 97 e depois de 2017, vieram para trazer uma unicidade, uma necessidade de sustentabilidade de poder fazer as duas coisas de forma eficiente e eficaz para a população brasileira. E o provimento 66 de 2018 do CNJ regulamentou essa atividade do ofício da cidadania nos cartórios de registro civil. Bom, nos anos 90, na década de 90, nós tínhamos um alto índice de subregistro no país. Ele era de quase 30%. E foi no final dos anos 90, com a lei de 97, que trouxe a gratuidade e aí a gente começou a baixar esse índice gradativamente. Nós temos, o IBGE começou a fazer a verificação dos índices de subregistro só em 2015. Então, os dados que nós temos aqui, a partir de 2004, foi a ARPEN que nos forneceu. Então, a década de 90, historicamente, era esse índice de 30%, veio a lei de 97, e a partir do início dos anos de 2000, a gente já começou a ver uma gradativa diminuição desse percentual. 2004, 17%, até 2010, em 11,5%. E eu faço um recorte aqui no ano de 2010, por quê? Porque foi a partir de 2010 que o CNJ, recém-criado, tinha ali 5 anos de existência ainda, estava procurando o seu lugar, como agir, e aí começou efetivamente a agir em políticas públicas voltadas ao sistema extrajudicial.
é um marco histórico e eu vou demonstrar que como, a partir de então, esse índice de subregistro começou a diminuir até que temos hoje uma erradicação do subregistro civil de nascimento, né, de recém-nascidos, considerada pela ONU que é abaixo de 5% a média nacional. E, historicamente, o que faz com que as pessoas deixem de registrar seus filhos, né, que levem até o cartório para fazer o registro civil de nascimento? O fator histórico, como já abordei, de a Igreja Católica durante muito tempo cuidando disso, a desinformação da obrigatoriedade de importância, muitas pessoas, né, principalmente por conta do analfabetismo, da falta de escolaridade, de conhecimento, não têm noção da importância que é o registro civil de nascimento, o isolamento de comunidades afastadas, ou seja, a distância dos cartórios, e o aspecto monetário. Muitas pessoas ainda acham que precisam pagar por esse registro e, mais do que isso, acham que é crime não registrar e acham que cometeram um erro não registrando e, por isso, não deixam de registrar, porque, efetivamente, em algum momento no Brasil, foi criminalizada a conduta de não ter o registro de nascimento. E começou-se, então, a identificar políticas públicas de combate ao subregistro. A gratuidade, que veio na Lei de 97, facilidade de acesso ao registro civil, que nós vamos ver que aconteceu com a unidade interligada, e a orientação socioeducativa da importância do registro civil. O provimento 13 de 2010 foi esse grande marco histórico que começou, então, a fazer com que os índices baixassem drasticamente de subregistro de nascimento no Brasil, que é exatamente o que dispõe das unidades interligadas, um movimento que começou no estado de São Paulo, de que as maternidades, os hospitais que realizassem partos, né, tivessem lá um registrador ou um representante do registrador para que a pessoa, a mãe, os pais, saíssem já da maternidade com essa certidão de nascimento em mãos. Isso faz parte de uma diretriz estratégica, né, não por acaso, mas pela importância da diretriz estratégica da Corregedoria Nacional de Justiça, 4 de 2024, de continuar fomentando a existência das unidades interligadas. Aqui está o mapa do número de unidades interligadas que temos no país hoje, né? Isso está nos sistemas. Se tiver alguma falta de números, aqui são os tribunais que nos informam. Hoje nós temos no Brasil 1.222 unidades interligadas, isso está no Justiça Aberta de obrigatoriedade dos tribunais informarem, mas vejo que temos algumas deficiências no norte ainda, como os estados de Roraima e Amapá com uma só, e Roraima com 3, e vocês vão ver como isso reflete diretamente no alto percentual desses estados de subregistro civil de nascimento. Aqui, então, nós temos um mapa, antes eu tinha apresentado de 2004 a 2010, e vocês veem que a partir de 2010 há uma baixa drástica do percentual de subregistro civil de nascimento, e eu falo aqui daquele subregistro de até 90 dias, né? Que é o que diz o artigo 50 da Lei de Registro Público, que os pais têm de 15 a 90 dias para fazer o registro do recém-nascido, né? E quando mora mais de 30 quilômetros longe do cartório, tem esse prazo de 90 dias, mas a regra geral é de 15 dias do nascimento. Então, veja que hoje nós temos um percentual de 1,31%, a média nacional, que a ONU considera erradicado o subregistro de nascimento no Brasil. Então, esse é um trabalho árduo que vem a partir do provimento das unidades interligadas. Esse é o mapa do Brasil, do percentual de subregistro de nascimento. Veja que os estados de Roraima e Amapá ainda têm altos índices, acima do que a ONU considera da erradicação, que é o 5%, e o Amazonas também. Então, a gente tem que investir nesses estados de ter efetivamente mais unidades interligadas e ações mais efetivas para o combate ao subregistro. Eu trago aqui números bastante recentes do censo de 2022 que falam que o Brasil, do censo de 2010 para 2022, ele teve um salto percentual de 2% nos registros de crianças até 5 anos. Hoje nós temos no Brasil 99,3% de crianças registradas até 5 anos. Então vejam como esse percentual do subregistro daqueles 90 dias que eu falei, subindo para 5 anos, como diminui. Então hoje no país a média é de que 0,7% só das crianças até 5 anos não estão registradas. Isso é um trabalho efetivo, muito importante, dos oficiais de registro civil, junto com o Conselho Nacional de Justiça e as suas corregedorias locais de combate ao subregistro.
Aqui foi o percentual de estado, nós temos que ter atenção ali para os estados que estão nos percentuais menores, e aí os estados, né, que têm os percentuais maiores, que são acima desse 99,3%. Sim, tempo esgotado. Vamos lá. Nós temos outros provimentos de combate ao subregistro, provimento 28, que fala do registro tardio fazer diretamente em cartório. Vou passar aqui rapidamente para o Tiago não me cortar o microfone. O provimento 46, que criou a CRC, como eu falei, as unidades interligadas em São Paulo criaram uma necessidade de ter uma ligação com a sede do cartório. Foi daí que surgiu a Central de Informações do Registro Civil, a CRC, que rapidamente, em 4 anos, conseguiu interligar. Em 2019, nós já tínhamos todos os registros civis interligados do país dentro de uma única central. Provimento 63, que fala da parentalidade socioafetiva, feita diretamente no cartório. 74, que fala dos avanços tecnológicos que os cartórios devem ter. Eu quero chegar... O provimento 81, que fala da renda mínima, isso também foi um ganho muito importante para os cartórios de registro civil, ou seja, aqueles que não atingem até determinada renda nos estados têm uma complementação feita pelos tribunais de justiça para que possam ter sustentabilidade. Isso, juntamente com o ofício da cidadania, dá um ganho muito importante para os cartórios de registro civil. Eu vou direto aqui para o Regice, que é a nossa grande ação da Corregedoria Nacional de Justiça nesse biênio 2022-2024, que é o combate ao subregistro e, mais do que isso, de facilitar o acesso à documentação civil básica. Ela é voltada para pessoas vulneráveis em situação de rua, povos originários, população ribeirinha, refugiados e população carcerária. Nesse ano de 2024, teve um foco específico em indígenas e população carcerária. Foi muito importante essa ação. Eu vou falar um pouquinho, para finalizar aqui, dos números desses 2 anos. Em 2023, que foi o primeiro ano do registro, da semana de mobilização, de fornecer a primeira via da certidão daqueles que não têm, tanto de nascimento quanto casamento, nós tivemos um atendimento de 99 mil pessoas. Em 2024, nós dobramos esse número para quase 200 mil pessoas. Pedidos de certidão em 2023, 19 mil, em 2024, 87 mil, e o resultado principal, que é a emissão de certidões esse ano, 64 mil, quase 65 mil certidões emitidas, frente a 14 mil no ano de 2023. Isso é um trabalho muito eficiente das corregedorias locais, que são chamadas a responsabilidades e respondem a ela, e mais do que isso, dos oficiais de registro, que se propõem a fazer isso de forma gratuita, com um trabalho muito comprometido e dedicado nessa semana do Regice. E agora eu vou passar a bola para o meu querido amigo Gustavo Piscarelli, que vai sim aprimorar todas as informações do Regice. E eu agradeço a atenção de todos. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a todos os presentes, à Corregedoria Nacional de Justiça, e falar depois da doutora Carolina é sempre muito difícil. Primeiro porque ela esgota o tema. Então, sempre eu me vejo numa situação muito fugaz, mas muito honrado de poder ter a nossa história contada, ter nossos números evidenciados, pela nossa corregedoria, pelos nossos corregedores. Então, agradeço demais, doutora Carolina, toda a parceria, toda a amizade e nessa condução desses 2 anos, desse ciclo que se encerra. Queria também agradecer meu querido amigo Tiago Salles, presidente da revista Justiça e Cidadania, por esse projeto maravilhoso, viu, Tiago? Porque, e já aproveitando também fazer um agradecimento muito importante ao meu querido amigo André, do IEPTB, que junto com você costurou essa vertente da revista direcionada para o extrajudicial, para o observatório, e convenceu e trouxe todos nós a esse projeto tão bonito, que nos abriu tantas portas, que foi tão importante nesse ciclo, e logicamente em nome de quem eu também parabenizo e agradeço meus queridos amigos, Ainei, Juan, Jordan, Gisele, André e meu querido irmão
Vendramin, por toda essa dinâmica que o extrajudicial conseguiu nesses 2 anos. Bom, e como minha fala hoje é uma fala de agradecimento, de gratidão, já que a doutora Carolina me furtou de toda essa história que particularmente ao registrador civil nos toca, eu queria falar um pouquinho desse bastidor, de como que se deu, ainda que rapidamente, o registro propriamente dito. E falar de registro, de outros programas, é falar de gratidão. A gratidão é o alimento do ser humano e ela precisa ser evidenciada. E, na verdade, o registro se deu numa antessala do Conselho Nacional de Justiça, naquela primeira apresentação do SERP, lá dia 31 de janeiro de 2023. Eu tive uma oportunidade de estar sozinho, e aqui também faço uma menção muito honrosa, muito carinhosa, à doutora Caroline Talck, que à época integrava ainda o time da Corregedoria. E naquele momento, ali de nos conhecermos ainda, né? E já traçarmos as perspectivas do ministro Salomão, ela nos disse, olha, tem alguns programas aqui que o ministro quer continuar e a gente está pensando em melhorá-los. E o que você pensa, o que a gente poderia entregar? E ela pensou, olha, o combate ao subregistro e a documentação básica é importante e ele quer continuar. Bom, então a ministra Maria Tereza começou essa semana, fez 2 dias acadêmicos. A gente poderia fazer uma mobilização nacional, por que não uma semana dedicada ao registro civil, uma mobilização nacional. E naquele momento ela falou assim, olha, isso é espetacular, você conseguiria mobilizar os seus? Porque depende. Depende de como isso vai ser nos ofertado. Porque é uma política pública e, via de regra, as políticas públicas que são realizadas pelo Poder Executivo são uma tragédia. Porque não existe contraprestação, não existe reconhecimento, então não é uma boa experiência. Mas só conte com absolutamente tudo diverso. O ministro Salomão é o homem do diálogo e ele faz acontecer. Então, pois bem. E ali a gente começou e nós traçamos algumas premissas básicas dentro daquele ainda indigitado provimento 140, que eram o seguinte, olha, eu preciso, para botar o meu povo realmente na rua e conhecendo a minha gente como eu conheço, a gente precisa de garantias básicas, né? O ressarcimento a esses atos que a gente praticar. Isso foi um recado às corregedorias estaduais, muitas das quais detentoras dos fundos, né? Então, embora tenhamos que falar o óbvio, isso foi consignado no provimento como determinante a esse ressarcimento e também a fiscalização a posteriori no cumprimento dessa determinação. O segundo deles foi justamente a questão da gente ter essa paralisia, né, ou mobilização, melhor dizendo, uma única vez no ano, porque eu não conseguiria dar essa efetividade aos cartórios de registro civil rotineiramente, né, que nós concatenássemos isso num momento específico. E a terceira era a autonomia funcional, já que era para nós conduzirmos eu precisava, pelo menos tecnologicamente e também institucionalmente, ter o comando da operação da ação. E praticamente em uma semana o provimento estava pronto. E aqui também faço uma gratidão especial ao Dr. Wellington, a época que conduziu esse provimento. E imediatamente estava na rua, e aí o passo ficou comigo. Aí eu liguei para o chefe. Aí o chefe falou assim, chefe, você vai precisar desenvolver um módulo do registro. Aí ele ficou em silêncio alguns segundos. Não sei se ele ia me xingar ou se ele ia falar alguma coisa. Mas ele falou, o que você quer? Eu falei, olha, eu preciso desse módulo e ele vai precisar operar em 2 meses. Eu falei, então vamos fazer diferente. Então vamos fazer daí do registro o embrião do SERP cidadão.
para a gente não jogar trabalho nem dinheiro fora. Se em 2 meses você entrega, em 2 meses eu entrego. E ali começou várias reuniões com desenvolvimento, com o pessoal. Destacamos uma equipe para isso. E isso saiu em fevereiro e o primeiro registro seria em maio. E logicamente, restava o meu povo. Aí a gente tinha provimento, a gente tinha tecnologia, e eu precisava ali trazer essa informação para dentro. E ali era a minha parte. E para os meus registradores, para os meus colegas, para o meu time, eu precisava fazer o seguinte: olha, pela primeira vez, diante de muito tempo, a gente tem um judiciário reconhecendo o nosso valor, sabendo da nossa importância. Isso foi decisivo para a gente começar a ter uma atitude. Depois, institucionalmente falando, a visibilidade do registro como instituição para uma sociedade que é desacreditada às instituições seria importante. Essa visibilidade e fazer da Semana Registre-se um espelho, uma vitrine daquilo que a gente faz no dia a dia. Registre-se é todo dia na Serventia. A gente só precisava dar conotação nacional a isso. E logicamente, num terceiro, era a experiência humana. O registrador civil, que teria o contato com essa população hipossuficiente, teria uma experiência que ele levaria para a vida dele. De fato, é o que acontece. E logicamente, foi isso que aconteceu. Hoje, nós temos um ambiente de registro que é disputado entre as APENs estaduais, porque a gente se mede pela eficiência, e eu sempre cobro isso na ARPEN. Se vocês me derem um trabalho mais ou menos, quando eu for fazer o pedido à corregedoria, ou quem quer que seja, as minhas credenciais só me permitem pedir um favor. Quando vocês me derem um trabalho de excelência, quando eu vou fazer o pedido, eu vou com credenciais de um compromisso, e muda muito. E isso foi absorvido pelo Registro Civil. Esses números são prova disso. Tornamos a Semana Registro um marco do Registro Civil brasileiro, a partir do qual a gente tem mostras do que a gente pode potencialmente fazer quando nós estamos unidos. E realmente foi uma experiência fantástica que vem sendo, e logicamente eu não poderia deixar de agradecer todo esse cenário ao ministro Salomão, que desde um primeiro momento, logicamente toda a equipe, doutora Carolina, doutora Liz, doutora Dani, mas desde um primeiro momento, tudo, absolutamente tudo o que nos foi prometido foi cumprido e fiscalizado. Então, até para dar esse diagnóstico e para encerrar, eu vou pedir até licença de fazer só um pequeno trecho aqui de no último final de semana a gente teve a perda, talvez do maior comunicador que nós tivemos em todos os tempos, o nosso Silvio Santos. E acho que todos foram bombardeados nessa semana por frases, momentos do Silvio, e que isso impacta, dentre essas mensagens, uma me impactou porque em várias frases ele traz vários mantras de uma atuação valorativa do registrador civil, mas das instituições também. Então ele falava assim, o seguinte: viva um pouco abaixo do que você leia. Devolva tudo o que pedir emprestado. Pare de culpar os outros. Admita os seus erros. Pegue suas roupas usadas e dê para uma casa de caridade ou para quem precisa.
faça uma boa ação, mas de preferência anonimamente. Ouça mais, fale menos. Procure fazer uma caminhada de meia hora todos os dias. Esforce-se para alcançar a excelência e não a perfeição. Seja pontual, não dê desculpas, não discuta, seja organizado. Seja gentil com as pessoas. Seja gentil também com as pessoas mal-humoradas e indelicadas. Deixe alguém passar na frente, na fila. Tire um tempo para ficar sozinho. Cultive boas maneiras. Seja humilde. Aceite que a vida não é justa. Saiba quando ficar de boca fechada. Passe um dia inteiro sem criticar ninguém. Aprenda com o passado. Planeje o futuro. Viva o presente. E não gaste energia com pequenas coisas, porque tudo são pequenas coisas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutora Carolina, muito obrigado, doutor Gustavo, pelas brilhantes apresentações. E encerramos esse painel.